Olá, sou Karina, Alquimia Integrativa, e eu estava estudando um pouquinho de astrologia, né, sempre gosto de olhar como está o céu do dia seguinte, quais são as energias, né, e aí eu vi que amanhã a gente tem a lua nova, né, a primeira lua nova do ano novo astrológico, começou dia 20, que é uma lua nova super importante, né, que é a lua nova de Áries, então é quando o sol e a lua, né, lua nova é sempre quando o sol e a lua se juntam no mesmo signo. Eu vejo assim como se fosse realmente agora o ano inicia com uma energia nova, né? Uma energia ariana de início, né? E lua nova é sempre uma oportunidade da gente plantar uma semente, da gente iniciar novas coisas, da gente projetar aquilo que a gente quer, como se estivesse plantando a oportunidade, né, para os próximos 29 dias da gente plantar uma semente nessa lua nova para que a gente possa ao longo desses 29 dias colher. E qual é a energia dessa lua nova, né? Essa lua nova de Áries, o que isso significa? Áries significa coragem, força, vigor, vitalidade, início, impulso, sabe? O impulso da vida, né? Áries é a primeira casa, é o nosso ascendente, né? Onde fica o nosso ascendente. Então é aquela quando a gente nasce, né? Então é uma oportunidade da gente renascer, da gente... eu acho que a gente tá passando por momentos tão difíceis, assim, né? Com essa intensificação da pandemia e tudo isso que a gente tá vivendo. Acho que não tem uma pessoa que tá ileso e que passa, assim, todos os dias, né? Sereno e tranquilo, ou que a energia esteja baixa, ou fica desmotivado, né? Esse aumento que a gente teve aí dos casos de Covid, isso, né, dá uma descrença, dá uma falta de perspectiva na vida. E essa energia eu vejo muito assim, por isso que eu quis fazer esse vídeo, assim, como uma oportunidade da gente se conectar nessa força que tá no céu, né? Dessa força de vigor, de vitalidade, de impulso da vida, né? Vamos dizer assim, de impulsionar a vida para algum lugar, né? De correr. Áries é muito assim, correr atrás das coisas, né? Ele tem aquele impulso de ir atrás daquilo que ele quer, dos desejos que ele tem, né? Tem aquela força de vontade de correr atrás, de lutar, né? Ele é o guerreiro do zodíaco, de lutar por aquilo que quer, né? E essa lua nova, ela tem algumas características bem interessantes. Então, não é a gente fazer um impulso desenfreado, louco, né? A gente precisa pensar sobre esse impulso que a gente quer. Porque Marte, que rege Áries, ele tá onde? Ele tá em Gêmeos, né? E esse Marte, ele tá fazendo um aspecto favorável com essa Lua e com esse Sol, que tá numa conjunção quase que bem próxima com a Vênus, né? Então é assim, a gente... E esse Marte, que rege essa Lua nova, vamos dizer assim, né? Que ele é o regente de Áries, ele tá em Gêmeos, né? Então é uma oportunidade da gente trocar ideias, da gente pensar, da gente estruturar, da gente organizar as nossas ideias sobre realmente aquilo que a gente quer plantar, né? Aquilo que a gente quer colher. E essa energia, ela fica, é uma energia do ano, né? Assim, ela fica, que a gente vai ter só essa próxima energia da lunação de Áries, só o ano que vem, né? Então é uma oportunidade de a gente realmente estudar, refletir, pensar, usar de forma inteligente esse impulso de vida, essa coragem, né? Pensar não desenfreadamente. Por que eu falo que não vai ser desenfreadamente? Porque a gente tem esse aspecto que é favorável com Marte, né? Dando o start para as coisas, e Marte também corta coisas, então é uma oportunidade da gente realmente cortar aquilo na vida da gente que não faz mais sentido, que não dá prazer, né? Porque essa Vênus ali junto, o que não dá mais prazer, que você tá exaurido, tá esgotado, é uma grande oportunidade. Por quê? Essa lunação, ela tá fazendo uma quadratura com Plutão. Plutão é corte, é renovação, é regeneração, né? Mas é um aspecto tenso, né? Então, e o Plutão tá numa quadratura praticamente exata com a Vênus, que é a regente desse ano novo astrológico, né? Então, é assim, e Vênus rege o quê? Vênus rege as nossas relações, as nossas trocas, rege a justiça, né? Rege as finanças, rege a nossa parte monetária, os nossos valores, aquilo que a gente dá valor na vida, né? Então, é uma oportunidade da gente, sabe aquela relação que não tá rolando mais, que tá pesada, que tá desgastante, que te aprisiona, que te tira a vida, sabe? Assim, que te desgasta, te exaure. É uma grande oportunidade de você pensar sobre as coisas, pensar sobre aquilo que foi legal, aquilo que não foi legal, aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso modificar, o que eu preciso fazer, e não é romper, né? Às vezes a gente vai precisar conversar sobre as coisas, que o Marte está em Gêmeos, então a gente está conversar sobre as coisas, né? E esse Plutão está em Capricórnio, então essa quadratura que faz, Plutão em Capricórnio, ele pensa, ele
E Plutão e Capricórnio, né? Plutão rege também Escorpião, e Escorpião e Capricórnio são dois signos muito estrategistas, né? Então a gente vai fazer esse impulso, iniciar essas coisas e correr atrás daquilo que a gente quer, aquelas coisas que estavam um pouco paradas na vida, que você estava sem energia para fazer, mas de que forma? Estratégica, de forma bem pensada, de forma estruturada. Não é porque esse Plutão vai te puxar. Ó, peraí, você tá aí todo, né? Então, assim, esses rompimentos ou essas renovações, podemos chamar assim, aquilo que não está legal, a gente precisa sentar, a gente precisa conversar, a gente precisa alinhar essas coisas, a gente precisa pensar sobre isso, né? Arquitetar isso na nossa mente num primeiro momento e fazer essa troca com o outro, né? Essa necessidade de troca de gêmeos, de trocar, de estar ali, da gente fazer essa troca de ideias, mas de forma muito estruturada, de forma pensada, de forma organizada e ter coragem de romper com aquilo que precisa ser rompido ou de criar novas formas, né? Então, o Escorpião, quando ele fala de regeneração, de renovação, ele fala da morte e do renascimento. Então, tem coisas talvez que precisam ser renascidas, né? Precisam ser revistas. Então, como a gente faz isso? A gente sempre, quando a gente vai fazer uma limpeza em casa, no armário, quando a gente vai fazer aquela renovação, a gente vai separando, isso eu não quero, isso eu quero, isso, putz, isso precisa para uma reforma, ou isso precisa ser renovado, isso eu vou reativar. Então, assim, a gente fazer esse olhar, mas com essa coragem de dar impulso para as coisas na vida, e eu acho que é um refresco, assim, pra gente nesse momento, assim, essa energia forte, porque assim, além do Sol e da Lua estarem em Áries, a gente tem a Vênus que tá quase junto com eles, a gente tem Mercúrio também, né? Então Mercúrio também é o Mercúrio que rege Gêmeos, tá em Áries, né? E Marte, que rege Áries, está em Gêmeos. Então tem uma mútua recepção aí desses dois planetas. Então é muito importante. Então a gente tá com uma energia muito forte do céu de renovação, de início, de vigor, de força, de coragem. Então vamos utilizar isso de forma pensada, estruturada, organizada, né? Para não manter as coisas como estão. As coisas precisam ser modificadas. E essa alunação também, ela também faz um aspecto muito favorável com Júpiter, né? Que tá em Aquário. Então essa coisa assim, a gente expande muito essa energia, né? Júpiter expande, então expande ainda mais essa energia. Então pode ser que a gente também fique muito mais agressivo, que a gente tenha uma fala mais dura, né? Porque ariano tem essa coisa, essa energia ariana tem essa coisa meio destrambelhada. Então lembra que tem aquele Plutão fazendo essa quadratura falando, pensa, reveja, com estratégia, com organização, né? Não vai assim tão impetuosamente, mas pega o lado luz do Áries, que é aquela energia, aquela coragem. E aí, o ariano, ele é o guerreiro, né? Ele vai, só que ele sempre precisa de um comando, né? O guerreiro, ele sempre precisa de alguém dando um impulso para ele, senão ele não vai. Que é esse Plutão em Capricórnio, né? Capricórnio é o comandante, né? Então a gente precisa desse comando o quê? Desse comando responsável, né? Desse comando maduro. Capricórnio fala de maturidade, desse comando maduro, da gente assumir aquilo que a gente quer, da gente pôr energia naquilo que a gente quer de forma muito responsável, de forma madura, né? E aí lembrando, tem outro aspecto assim que é meio tenso, né? Que a gente tem... e esse Júpiter também tá fazendo... esse Júpiter também, que não é tenso, tá fazendo um aspecto muito fluente com esse Marte. Então, assim, essa necessidade de circular as coisas é muito importante. Essa necessidade da gente lutar também pelas coisas de forma coletivamente, né? Que Júpiter tá ali em Aquário. A gente pensar no coletivo não é sobre só o que eu quero, não é ser egoísta nesse momento. É sobre o que eu quero, mas também como isso impacta o entorno das pessoas com as quais eu me relaciono, seja no meu pequeno mundo ou no mundo maior, né? E aí a gente tem um aspecto tenso, que daí falei de todas essas coisas boas, são muito legais pra gente utilizar essa energia, apesar dessa energia de Plutão com Vênus de tensão, né? E com essa alunação também. Então a gente precisa romper com as velhas coisas do mundo pra gente renascer, se revigorar, inclusive pensamentos, crenças e enfim, né? A gente precisa rever relações que não estão legais, empregos que não estão legais, que a gente talvez não precisa pedir a demissão, mas a gente precisa rever como que a gente trabalha de forma mais harmoniosa e que tenha um ganha-ganha para todo mundo, né? Então pode também ter perdas financeiras, podem também ter perdas de pessoas queridas, gente queridos, né? Então tem muitas coisas pra gente olhar. Então tem um último aspecto aqui que é tenso, que a gente tá fazendo, que tem esse Netuno, ele faz uma quadratura com esse Marte, né? Netuno fala dessas coisas obscuras, dessas coisas sombrias, então
pode ser que tenha um aumento aí, a gente já tá, né? E ainda maior dessa questão da pandemia, de vírus, e tem muita gente na negação, né? Esse Netuno, às vezes ele fica muito na negação, ele não quer enxergar as coisas, ele percebe, mas não quer enxergar. Então, pra gente tomar cuidado, sabe? Dessa negação, porque com essa quadratura pode te espremer e você talvez vai ter que enfrentar a realidade de uma forma que não seja muito legal. E também aumenta a circulação do vírus, e a gente tem essa necessidade de estar mais em contato com as pessoas, de circular mais, pode aumentar essa circulação. Então, pra gente tomar cuidado, pra gente se preservar, pra gente estar atento, pra gente ter esse respeito aí, pra que a gente não se prejudique e fique com essa luz boa, pra gente, né? Áries fala muito, é fogo, né? Quando eu vejo Áries é fogo, elemento fogo, assim, né? Ferro. Então, assim, ele rege ferro, né? O elemento de Áries é ferro, né? Então, é pra gente ficar na luz do Áries, né? Pegar esse fogo e renascer, né? Esse fogo que transforma e não o fogo que queima, o fogo que destrói. Então, como a gente vai usar essa energia é muita responsabilidade de cada um individual. Mas eu venho aqui com esse frescor que eu acho que a gente tá precisando, e é uma energia assim muito de impulso para a vida, que é a vida que pulsa, né? Áries é alegria, é a criança, aquela coisa de pulsar, pra gente se conectar com essa força, respeitando todas essas coisas, respeitando e tendo maturidade para olhar para as coisas que a gente precisa ser adulto para olhar, né? Sem negligenciar isso, conversar sobre isso, refletir e bora pra vida recomeçar. Eu acho que é o momento da gente começar a plantar sementes daquilo que a gente precisa lutar e que a gente quer na nossa vida, com muita coragem, muita determinação, e correr atrás para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e uma ótima anulação para todos nós. Um beijo.